pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concurso aqui do nosso canal. Estamos retomando os nossos trabalhos após um período de férias, na qual a gente pôde aí recarregar as baterias para voltar com a corda toda, trazendo para vocês videoaulas comentadas das principais bancas organizadoras de concurso no país. Nessa retomada, vamos começar aí com a banca FAUEL, que vai organizar o concurso para a Agência Reguladora do Paraná, AGEPAR. Estamos atendendo a pedidos dos nossos inscritos aqui no canal, que nos solicitaram que fizéssemos comentários sobre essa banca e estamos aqui atendendo a vocês, ok? A nossa ideia aqui, vocês sabem, é levar para vocês um material de preparação para concursos de qualidade e de fácil acesso. E para que a gente possa manter o nosso trabalho, todo o apoio de vocês é importante. Então, vocês podem visitar o site Apoia-se, olhando aqui na descrição do nosso canal, e vocês vão ver lá as maneiras pelas quais vocês podem dar o apoio de vocês para que a gente continue a desenvolver esse nosso trabalho, E para cada apoio, a gente dá uma contrapartida que pode ser bem interessante para vocês. Vocês podem sacar, isso lá visitando o site Apoia-se. Ok? Então, para a aula de hoje, vamos começar aí, vendo 10 questões selecionadas da banca FAUEL, pensando em você aí que vai prestar o concurso para a Agência Reguladora do Paraná, certo? Então, nós temos aí na telinha, vamos colocar aí já para vocês a questão de número 1, ok? Temos aí então a questão de número 1. A respeito do acento no termo tem, presente na frase, os mergulhos programados para chegar bem perto de Saturno, têm por objetivo obter informações de qualidade máxima. É correto afirmar que se classifica como circunflexo e sua função nesse caso qual é? Então nós temos aqui, lá, o tem, aí no nosso quadro, na tela. Qual é a razão pela qual ela está acentuada? Por que essa palavra tem o acento circunflexo? Seria a letra A, indicar que se trata de uma paroxítona terminada em M e por isso deve ser acentuada? Ora, a palavra tem só tem uma sílaba. E se tem uma sílaba, ela não pode ser paroxítona, porque as paroxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica na penúltima sílaba. Se a palavra tem somente uma sílaba, ela não pode ser paroxítona, então a letra A não é a resposta, porque o comando da questão fala na questão correta. No item B, nós temos pontuar a fusão de dois elementos consonantais, a saber, as duas letras E, Então, muita gente pensa que existe a forma TEM, como teria em VEM, por exemplo, ok? Só que não existe isso, ok? Não existe TEM. Então, jamais poderia dois elementos se fundirem. E mesmo que pudesse, o E aqui é vogal. E a questão está falando em elementos consonantais, ok? Que não poderiam se juntar, já que o E representa sons vocálicos. No item C, diz apontar que o sujeito está no plural e, por isso, deve receber o acento diferencial. Ora, estudando as regras de acentuação, nós sabemos que o plural de tem é o tem com acento circunflexo. Então, se eu tenho ele tem, o plural é eles têm com acento circunflexo. E repare que o sujeito aqui da frase está no plural, ok? O que tem por objetivo obter informações? Os mergulhos. Então, está no plural, o verbo tem que é o plural do tem é o tem com acento circunflexo. Logo, a resposta correta é o item C. O item D, o termo tem que ser acentuado por razões meramente fonéticas, independente de o sujeito estar no singular ou no plural? Não, nesse caso, ok? Porque nós vimos que ele é acentuado justamente para marcar o plural. E no item E, marcar a nasalização do som a pronunciar o termo, não havendo necessariamente relação com singular e plural, também não pode ser, porque os acentos em português não indicam nasalização. O acento que indica a nasalização é o til, mas não o acento circunflexo e nem o acento agudo. Então fica aí o item C, certo? Essa é uma questão aí que envolveu acentuação gráfica, pessoal, um assunto muito cobrado nas bancas Brasil afora, e com a FAUEL não poderia ser diferente. Se você tiver com dúvidas sobre o assunto, a nossa dica é que visitem o nosso blog, porque lá nós vamos colocar diariamente dicas
de vários tópicos da língua portuguesa sobre a gramática, inclusive a acentuação gráfica. Ou então você pode visitar também a plataforma Hotmart e olhar lá os nossos cursos de língua portuguesa. Nós colocamos lá um módulo especialmente voltado para a acentuação gráfica. Você vai ter uma aula lá com isso, vai ter a oportunidade de tirar dúvidas e ainda fazer exercícios, ok, pessoal? Vamos passar então para a questão de número 2. Na questão de número 2, nós temos o seguinte: assinale a única alternativa que substitui adequadamente o termo em destaque da frase a seguir pelo pronome correspondente. Nós temos então aí: pediu aos trabalhadores que terminassem a obra com a máxima urgência. Ora, o pedir é um verbo transitivo direto e indireto. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. O objeto direto desse verbo está justamente aqui, ó, o terminasse a obra com a máxima urgência. Aqui, então, eu tenho o objeto direto. Daqui, o termo sublinhado é um objeto indireto, porque eu tenho aqui a preposição também na frente dele. Ora, então, se eu tenho que trocar um objeto indireto por um pronome, eu tenho que usar um pronome objeto indireto. E o pronome objeto indireto é o lhe e o lhes. Ok, gente? Lhe e lhes sempre substituem objetos indiretos. Como é o objeto indireto que eu tenho que substituir aqui, ok, eu vou ter que marcar a opção em que ele substitui corretamente, que no caso é a letra D. Pediu-lhes que terminasse a obra com a máxima urgência, ok? Uma questão em que envolve o uso de pronomes e também um pouquinho de análise sintática. A análise sintática que também é objeto de um curso nosso, ok? Disponível para vocês na plataforma Hotmart, ok? Caso ainda tenham dúvidas no assunto, também podem visitar o nosso blog e ver lá a dica. Se você quiser que nós façamos uma dica especial sobre um tópico que você esteja interessado, basta entrar em contato conosco aqui, se afiliar ao nosso canal como inscrito, ok? Postar aqui, ó, quero uma dica sobre esse assunto e nós teremos o prazer de colocar lá no nosso blog, ok, pessoal? Então, resposta aí, item D na questão 2. A questão 3, a respeito do termo já presente na frase: após 13 anos em órbita, a sonda Cassini-Huygens já está enviando informações para a Terra. É correto afirmar que se trata de um advérbio de quê? Então, esse já aqui é um advérbio que indica o quê? Lugar, tempo, afirmação, modo ou negação. Ora, olhando a frase aqui, a gente vê, ó, após 13 anos em órbita, a sonda Cassini-Huygens já, ou seja, agora, neste momento, nesse instante. Então, esse já aqui está claramente indicando tempo. Logo, letra B, ok? Ele vai ser, então, um adjunto adverbial de tempo. Questão de número 4. As alternativas abaixo apresentam exemplos de uso adequado da crase, exceto onde? Onde que está errado aí, pessoal? Uma visão rápida aqui já vai nos mostrar que a resposta correta é o item B. Por que o item B, gente? Porque não há crase diante de verbos, ok? Como o verbo é uma classe de palavras que repele o uso do artigo, jamais vai poder haver crase, porque a crase é a fusão da preposição com um artigo, ok? Então, está errado aí o item B, porque não há crase antes de verbo, tá? Na questão número 5, na frase, há pessoas que ficam guardadas na alma da gente, percebe-se a utilização pelo escritor de uma figura de linguagem identificada como? Qual é a figura de linguagem que está presente aí, gente? Então, a frase é: há pessoas que ficam guardadas na alma da gente, ok? Poderia ser uma metonímia, em que se substitui memória por alma, metáfora em que se compara pessoas com gente, hipérbole, pois o escritor usou de exagero para expressar-se, ou ironia, pois não é possível guardar uma pessoa dentro da outra. Na verdade, aqui você está usando um termo no lugar do outro por haver entre eles uma relação de contiguidade. Uma coisa abrange a outra, ok? E isso me caracteriza a metonímia, ok? Que é a resposta correta aqui. Metáfora também não estaria totalmente errado. O problema aqui é que a relação metafórica não se dá entre pessoas e gente, mas sim entre memória e alma.
ok? Então aqui o formulador da questão fez uma pegadinha, tá? As pessoas podem analisar essa frase como sendo uma metáfora? Pode, e isso cravaria o item B. Só que a metáfora não ocorre aqui entre pessoas e gente. Poderia ocorrer, né, em memória e alma. E memória e alma tem uma relação metonímica, ok? Então atenção nesse item das figuras de linguagem. Questão número 6. Assinale a alternativa abaixo que apresenta uma oração coordenada adversativa. Ora, para que a frase tenha uma oração coordenada adversativa, ela tem que ter uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Ok? Então, onde é que eu tenho uma desse tipo aí? Certo? Vai ter justamente aqui no item A, ó, com o porém. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Resposta correta, então, letra A. Poxa, esqueci as relações, as conjunções adversativas. Como é que eu mato essa questão? A adversativa é aquela que estabelece uma relação de oposição entre os elementos. Então, há uma oposição entre querer ir à praia e não conseguir ir. Ok? Então, o sentido da sentença também nos ajuda nesses casos. Na questão de número 7, temos, em todas as alternativas abaixo, os termos em destaque apresentam um aposto, menos em questão clássica também, gente, de análise sintática, ok? Que faz com que o aluno confunda o termo aposto com o termo vocativo. O aposto é um termo que explica um termo anterior, e ele é um termo de natureza substantiva. Já o vocativo, ele é um termo que indica o chamamento, que eu estou falando com alguém, ok? Então, isso fica claro que no item A, criador do sítio do Pica-Pau Amarelo me explica quem é o Monteiro Lobato. Então, eu tenho um aposto. Maior país da América Latina me explica quem é o Brasil. Tem um aposto também. Aqui eu tenho o clássico aposto resumitivo, que resume toda uma série anterior. Então, o único termo aqui que não é um aposto é o item B. Joana aqui é um vocativo, pessoal, e não um aposto. Ok? Repare que indica a pessoa com quem eu estou falando, um chamamento, e isso me caracteriza um aposto. Ok? Essa diferença entre aposto e vocativo também é um ponto de análise sintática, pessoal. Ok? Então não deixem de visitar a plataforma Hotmart caso você tenha dúvida ainda sobre esses assuntos. Ok? Como também não pode deixar aí de fazer a sua inscrição aqui no canal e solicitar a sua dica, ok? Que teremos prazer em atendê-los. Vamos lá na questão 8. Essas criaturas reais ou imaginárias com quem convivi desde a infância. Esta frase apresenta num termo em destaque o que? Esse desde a infância, gente, indica o tempo, né? A partir do qual o cidadão da frase aí convive, né? Com criaturas reais ou imaginárias. Se indica tempo, só pode ser uma locução adverbial temporal. Resposta da 8, portanto, letra A. Na 9, deveríamos acreditar em tudo que nos contam? Acerca do período acima, pode-se afirmar, letra A, há um sujeito desinencial e um sujeito indeterminado. Sujeito desinencial é o mesmo que oculto, ok? E ele é aquele que é reconhecível pela terminação do verbo. Então, quem deveria acreditar? Nós. E por que eu sei que é o nós? Porque esse mois aqui, a desinência, me indica o sujeito. Logo, sim, eu tenho um sujeito desinencial. Ok? Já o contam aqui, ó, terceira pessoa do plural sem referente expresso, me caracteriza o que, gente? O sujeito indeterminado. Logo, então, na questão 9, letra A. Tem oração sem sujeito? Não, porque os verbos presentes não são verbos impessoais. Ok? Há apenas o sujeito nos. Não, esse nos aqui não pode ser sujeito, porque é um pronome pessoal do caso oblíquo, e pronomes oblíquos não podem exercer a função de sujeito. E há apenas um sujeito em tudo. Não, o tudo aqui, na verdade, é o núcleo do objeto indireto. Acreditar em quê? Acreditar em tudo. Ok? Então, isso confirma a resposta na letra A. Por fim, temos, considerando a concordância verbal, todas as frases abaixo estão corretamente formuladas, menos uma. Então, letra A, os Estados Unidos são a maior potência global. Como eu tenho o artigo plural aqui, o verbo tem que concordar com o artigo. A mesma coisa acontecendo na letra B, certo? Por isso que eu tenho são aqui. No item C, é sempre eu que levo a culpa. Na verdade, esse verbo aqui tem que concordar com esse pronome aqui.
O certo, então, seria sou sempre eu que levo a culpa. Então, o erro aqui está no item C. Ok? Aqui, o que caiu? Todas as folhas da árvore. Esse é o sujeito no plural, logo o verbo vai ao plural para concordar com o seu sujeito. E isso confirma o item C. E assim a gente encerra, gente, essa primeira coletânea de questões da banca FAUEL, ok? Pensando em você que vai prestar concurso para a Agência Reguladora do Estado do Paraná. Deu para ver que o foco dessa prova aí tem sido as questões ligadas à análise sintática, bem como a regência e a concordância verbal e nominal nos dois casos. Então, nesse primeiro momento, minha sugestão é que vocês estudem esses tópicos. Ok? Em caso de dúvida, podem compartilhar, botar sua dúvida aqui no canal, que teremos todo o prazer do mundo em ajudá-los. Se você gostou da aula, curta, comente, compartilhe com os seus amigos. Quanto mais estendermos o nosso trabalho, melhor ele será para todos vocês. Ok? Faça a sua inscrição aqui no canal, porque semanalmente vamos postar mais comentários para essa banca até o dia da prova. Ok? Podem visitar o nosso blog, que lá vocês vão encontrar muitas dicas legais que podem ajudar na prova de vocês. E, querendo algo mais específico, não deixe de visitar o Apoia-se, porque você vai ver lá coisas bastante interessantes que podem ser úteis para vocês, ok? Eu me despeço então, pessoal. Espero encontrar vocês na nossa próxima videoaula. Um abração e até lá!